Estamos aqui no Corredor Cultural de Mossoró, o coração da cena da cultura e do lazer da nossa cidade. É aqui que acontecem os grandes eventos, o Mossoró Cidade Junina, o Alto da Liberdade, Estação Natal e outros eventos e festivais que movimentam a vida pública da nossa cidade. Mas existe uma pergunta que nos move neste trabalho. Esta cultura, tão rica, tão viva, ela está de fato acessível a todos os cidadãos e cidadãs de Mossoró? Nosso grupo percebeu que com a centralização das manifestações culturais e artísticas na nossa cidade, acontece uma exclusão silenciosa. Quando os eventos culturais acontecem em um local determinado, as populações da cidade, principalmente a periférica, fica à parte da cultura e do lazer, sendo que esses não são opcionais, mas sim um direito de todos. Mossoró possui uma tradição cultural muito rica e diversificada. Igrejas históricas, teatros, museus e o corredor cultural fazem da cidade um importante polo para o interior potiguar. Porém, ao observarmos a distribuição dos equipamentos artísticos e culturais, a grande maioria está localizada em áreas centrais e restrita a calendários específicos. Essa concentração não é neutra, ela afeta diretamente quem pode e quem não pode participar da vida cultural da cidade. Para uma moradora do Belo Horizonte, Alto do Sumaré ou Nova Vida, vir ao Teatro de Zui Rosado para assistir uma peça demanda transporte, deslocamento, tempo e dinheiro, fatores que pesam principalmente para a população de baixa renda. Em períodos sazonais, as manifestações culturais alcançam boa parte da população, principalmente por serem altamente divulgadas e também gratuitas. No entanto, em outras épocas do ano, o acesso torna-se extremamente limitado, tanto pelas pessoas não conhecerem os espaços de cultura que existem na cidade, como também por não estarem cientes dos períodos em que essas atividades ocorrem, para além das datas oficiais. Quando falamos em centralização, estamos falando de uma forma de desigualdade. E desigualdade no acesso ao lazer e à cultura é, em última análise, violação de direito fundamental. É disso que precisamos falar. Desse modo, existem 3 objetivos centrais. O primeiro é evidenciar como a limitação das datas e a centralização das manifestações culturais limita o acesso das populações periféricas. O segundo é demonstrar como esse cenário representa uma violação aos direitos constitucionais previstos nos artigos 6º e 215 da Constituição Federal de 1988. E terceiro, apresentar alternativas concretas para essa descentralização, com destaque para o modelo dos pontos de cultura. A Constituição de 1988 não é um documento abstrato. Ela é resultado da luta de um povo que queria garantir direitos para todos e não apenas para quem mora no centro da cidade. O artigo 6º lista a cultura e o lazer como direitos sociais fundamentais. O artigo 215 determina que o Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Mas a cultura não nasceu no centro e não deve estar limitada a datas fixas. A periferia não é ausência de cultura. É cultura que o poder público ainda não aprendeu a enxergar, apoiar e divulgar. Existe uma política pública que responde diretamente a esse problema, o Programa Pontos de Cultura, criado em 2004 pelo Ministério da Cultura e reconhecido pela Lei 13.018 de 2014 como um marco para a Política Nacional da Cultura Viva. Os pontos de cultura são organizações da sociedade civil que desenvolvem ações culturais nos locais onde estão. Assim, eles não esperam a periferia ir até o centro, mas fazem a cultura acontecer aonde a comunidade está. O pessoal do Tarará e do Teatro de Quintal são exemplos vivos dessa proposta. São organizações independentes que, sem muitos recursos, mantêm viva a tradição cultural de suas comunidades. São iniciativas como essa que merecem apoio institucional e reconhecimento como ponto de cultura. No entanto, a falha na comunicação é um problema. Muitas vezes os eventos até acontecem nos bairros, mas não chegam ao conhecimento da população, pois muitas vezes ficam restritos às mídias sociais, que nem todos acessam. Assim, rádios comunitárias, carros de som, murais e panfletagens são estratégias eficazes para a democratização da informação cultural. Você já imaginou assim a vida se não tivesse arte, assim não tivesse nada de arte, né? Na Baixia tem arte e coragem, na Baixia não tem frouxo, não, hein? Na Baixia tem diversidade, a Baixia tem bom gosto.
aqui no grupo de teatro o pessoal do Tarará com a presença de Compadre Caboclo. Então, a nossa primeira pergunta é: como surgiu o Ponto de Cultura, o pessoal do Tarará? O grupo de teatro Pessoal Tarará, ele existe desde 2002, né? Foi fundado em 2002. E aí o Ponto de Cultura, ele já veio bem um pouco depois, né? Ali entre 2009 e 2012, que é quando a gente tem a parte de atuar como ponto de cultura até a certificação, né? E o Ponto de Cultura, ele é um espaço que acolhe diversas manifestações artísticas, né? No que diz respeito que a gente está num espaço, né, que não tem políticas culturais que mantenham esse espaço funcionando. Eles partem muito da gente, né? Assim, a gente tem tudo concentrado no centro da cidade. Aí pra gente que tem uma moto, que tem um carro, eu acho que é de boas ir ali no centro, ver uma banda, né? Mas aí quem depende do transporte público, como é que faz assim para acessar um investimento cultural que é aplicado só no centro da cidade, né? Aí a gente tem essa missão também de ir até as pessoas, né? É porque o sistema público ele não beneficia e os pobres de periferia eles têm acesso à cultura como deve se ter, né? Essas manifestações artísticas de cada bairro, elas não são respeitadas como incentivadas e valorizadas como elas poderiam ser, né? Na prática, isso significa para a comunidade a gente estar vivenciando a cultura e a arte em todos os períodos do ano, né? De janeiro a dezembro tá rolando, né? E é bem comum, assim, nos nossos espaços, vir pessoas da comunidade para assistir os ensaios da gente, para participar de alguma oficina ou de algum evento, né? Quais são as principais dificuldades de manter um grupo cultural em Mossoró? As principais dificuldades estão voltadas a políticas públicas que façam a manutenção desses espaços, né? Assim, aqui como ponto de cultura, eu comentei já no começo que a gente não tem uma política fixa, né? A gente não tem salário fixo para estar aqui nesse espaço, né? Qual é a mensagem que vocês deixam para quem acredita que a cultura só acontece no centro da cidade? E vá nas periferias para ver a cultura acontecendo, né? Porque nas periferias, assim, embora tenha ponto de cultura ou não, se você for sensível, você vai conseguir ver as coisas que acontecem ali, né? Tem sempre, tipo, uma mestra ali, uma rezadeira, tem sempre um mestre de capoeira, tem sempre uma pessoa que faz um doce, que só ela sabe fazer, as curandeiras. E, aliás, essas manifestações que vão para o centro da cidade ou as grandes capitais, muitas delas elas foram desenvolvidas em periferias, né? Se hoje você vê grandes festivais de rap, esse rap ele foi desenvolvido em uma periferia, no contexto periférico. Mas pra refletir depois, ideia desce, pra não esquecer quem teve aqui, ideia desce, parece até que eu tive aqui, todos reunidos com eles. Chegamos ao final desse documentário com uma conclusão. A cultura não pode ser um privilégio daqueles que moram no centro. Em Mossoró, como em muitas outras cidades brasileiras, o direito ao lazer e à cultura ainda é vivenciado de forma desigual em todo o território. A descentralização cultural é possível e ela já acontece na prática, em grupos como o pessoal do Tarará, o Teatro de Quintal, em praças de bairros e ensaios que ninguém financia, mas acontecem porque a arte é necessária. O que falta é que o poder público reconheça e apoie essas iniciativas, não restringindo as manifestações a datas específicas, mas transformando a vontade dos grupos em política pública. É preciso que os pontos de cultura cheguem a mais bairros em Mossoró. É essencial que as rádios comunitárias voltem a ocupar o espaço da comunicação popular. É necessário a promoção da cultura fora das datas oficiais, transformando a arte em um hábito diário. É preciso que as oficinas, as feiras culturais e os festivais deixem os palcos do centro e ocupem as praças da periferia. Descentralizar é democratizar. Quando todos têm acesso à cultura e ao lazer, A cidade se torna mais inclusiva, mais criativa e mais humana. A cultura e o lazer é um direito de todos.